sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Efésios capítulo 4, verso 15 até o 16. Nós estamos nesses momentos falando sobre a Operação André, sobre crescimento, sobre realmente buscarmos ao Senhor de uma tal forma a estarmos cheios para produzir resultados. Amém? E diz assim a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Pai, ministra a tua palavra, fala conosco e abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Crescer. Quem não gosta de crescer? Às vezes nós ficamos pensando em tantas coisas. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu queria ser grande. Quem aqui já foi assim? Aí depois que se torna grande, eu queria voltar a ser criança. Às vezes nós não compreendemos as situações da nossa vida, porque nós olhamos por um foco do momento. Mas multiplicar é crescer. Mas eu faço uma pergunta. Você quer crescer? Perguntei para quem está do seu lado. Você quer crescer? Você quer? Tem certeza? Só que crescimento é uma decisão. Crescimento tem que se fazer um esforço. Crescimento tem que persistir para alcançar objetivos. Quando nós olhamos para uma planta, e é interessante que você pode colocar a planta que for, ela vai ter o tempo de crescimento dela, se tiver as condições necessárias. Não adianta todo dia de manhã você chegar lá, olhar para a plantinha e dizer assim: cresce, cresce, cresce. Ela vai crescendo e esse crescimento vai acontecendo naturalmente. Mas se tiverem as condições necessárias. Dentro da palavra de Deus vai falar sobre isso. Em Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias 6, verso 3 vai dizer que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que rega a terra. Conhecer. E esse conhecimento vai dando crescimento, vai dando atitudes, vai gerando sentimentos de conquista. Crescimento está dentro de uma ação que é a nossa parte. Agora a realização vem de quem? Vem de Deus. Temos que dar o passo. É muito interessante que quando às vezes a gente fala com determinadas pessoas, elas não são objetivas no seu crescimento. É comum você perguntar: como que você quer para a sua vida? Eu quero viver bem. Você já ouviu falar isso? Eu quero viver bem. Mas não especificamos viver bem como e o que nós vamos fazer para alcançar aquilo. Ou seja, não definimos o lugar que queremos chegar. Então fica muito genérico.
precisamos aprender a estabelecer um alvo para alcançar um crescimento. E seja na área que for preciso. Existem 4 áreas que são importantíssimas para o nosso crescimento e que, se nós tivermos equilíbrio nessas áreas, as outras vão ser facílimas de se resolver. A primeira área é a área física. Eu preciso estar bem fisicamente. Se eu for perguntar aqui quem faz exercício, vai ficar bem difícil. Fazer exercício é o mínimo. Quantos aqui vão realmente no médico regularmente fazer seus exames? Ou só deixa na hora que já não está mais aguentando, passando mal e opa. Não se cuida, então fisicamente precisa ser cuidado. E a segunda área que a gente precisa cuidar é a área espiritual. Estamos orando, lendo a palavra, cumprindo princípios, estabelecendo metas na nossa vida e alcançando essas 2 áreas. Nós temos uma terceira área, que é a área da família, dos meus relacionamentos, de como eu ando, de como eu falo, a minha interatividade com aqueles que estão à minha volta. E a 4ª área é a área financeira. Se eu conseguir equilíbrio nessas 4 áreas, eu vou resolver a maioria dos meus problemas. E quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, em Filipenses 2:12, Filipenses 2, verso 12 em diante, vai falar que o Espírito Santo vai mover na nossa vida, gerando ações, atitudes, para alcançarmos a presença de Deus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Às vezes colocamos coisas na nossa vida e não aprendemos a temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor nos desvia do mal. Buscar ao Senhor é um sinal de temor. Mas muitos confundem temor com medo. E quem faz as coisas por medo, ela nunca faz direito. Porque na hora que ela se sentir melhor, ela vai deixar de fazer aquilo. Mas quem faz por temor, faz e faz bem com qualidade. Porque não faz para agradar ninguém, faz para agradar a Deus. Começa a fazer as coisas não porque os outros estão vendo, mas começa a fazer porque sabe que Deus merece o melhor. E quando nós entendemos isso, mudança de vida é mudança de pensamento. Provérbios 4, verso 23, vai dizer bem claro sobre isso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Durante um bom tempo, a Bíblia comentou muito sobre o coração, sede de emoções, sentimentos. E quando
quando nós aprendemos a guardar as nossas emoções, nós aprendemos a ser direcionais naquilo que precisamos. A Bíblia já vinha falando sobre isso já há muito tempo, só que aí vem os cientistas. Nos anos de 95 para cá começou a se falar muito sobre inteligência emocional. Só que dentro da inteligência emocional, que são 5 itens, a Bíblia já fala disso já há muitos anos. O primeiro item no inteligência emocional é nos conhecer. E quando nós olhamos pelo contexto da Santa Ceia, 1 Coríntios 11 vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você e vê se tem condição, do jeito que você está, de participar. Se não tiver, então se conserta, acerta a sua vida, porque aí você vai poder avançar, e avançar com qualidade. Porque a Santa Ceia não é para excluir, a Santa Ceia é para juntar, é para nos acertar, para produzir resultados na nossa vida. A ceia serve para nos dar direcionamento, para alcançarmos a presença do Senhor, para lembrar. E nessa lembrança, quando nós olhamos, nós precisamos mudar a nossa vida, mudar o que pensamos. E aí Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2. E ele vai expressar assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, peraí, se eu ainda não estou experimentando o que é bom, perfeito e agradável, que isso é o que Deus tem para mim, é porque eu estou conformando com a ideia do mundo, com o jeito que o mundo fala, com o jeito que o mundo age. Eu começo a pensar como o mundo, enquanto a palavra diz: olha só, pare de se conformar, pare de aceitar esse estilo de vida, porque ser de Deus é ter um estilo de vida diferente. Mas esse estilo de vida, existem parâmetros, existe um padrão. E este padrão é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós começamos a pensar como Cristo pensa. O que Cristo faria no meu lugar? Nessa situação, se fosse Jesus resolvendo, como que ele resolveria? Que atitude ele teria nessa situação? E eu começo a pensar assim, eu começo a olhar e ver se as minhas atitudes condizem com a palavra de Deus. Isso vai produzir crescimento, e esse crescimento vai transformando vidas. Eu vou começar a falar para os outros de uma forma, não muitas das vezes em palavras, mas em gestos, em atitudes, com a minha vida. E quando eu falo com a minha vida, aqueles que estão à minha volta prestam atenção.
prestarem atenção, eles podem ser tocados e eles podem ser transformados pelo testemunho que damos. E cada vez que nós procuramos ter um crescimento, e esse crescimento precisa ser real, mas precisa ser de uma forma, olharmos para a palavra e entendermos que somos diferentes. Em Efésios capítulo 4, verso 14, Paulo vai escrever sobre isso, e ele vai declarar: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá de todo vento de doutrina, pela astúcia, pela esperteza de homens que induzem ao erro. Porque quando a mudança de vida é real, buscar ao Senhor é uma decisão, começamos a ler a sua palavra. Mas cada momento que estamos lendo, estamos analisando se está certo ou não o jeito que eu estou. Certo dia, mundo da palavra, um homem decidiu fazer uma casa. Ele tinha todo o conhecimento, tinha todo o entendimento para fazer aquela casa. Só que ele achou: isso está tão difícil, vai dar muita dificuldade, então é melhor fazer da forma mais fácil. Então ele escolheu um terreno mais fácil, um terreno de areia, e construiu a sua casa sobre aquele terreno de areia. Mas também diz a palavra que o outro homem, tendo o mesmo conhecimento, tendo as mesmas orientações, ele escolheu fazer a sua casa sobre a rocha. Demorou um pouco mais, teve mais dificuldades, mas a sua casa ficou pronta. Diz que depois de um tempo veio um temporal, veio uma chuva, e veio esta chuva sobre as duas casas. E a Bíblia vai falar claramente sobre isso, que veio essa chuva, embora os dois tivessem o mesmo conhecimento, mas eles tiveram decisões diferentes a respeito do conhecimento que tinham, e colheram o resultado dessa escolha. Diz que aquele que construiu a sua casa sobre a areia, a casa caiu e grande foi a sua queda, mas o que construiu sobre a rocha permaneceu. E a Bíblia vai falar simplesmente assim: a diferença entre os dois não estava o quanto eles conheciam. A diferença entre os dois não estava do tanto de habilidades que ele tinha. A diferença estava na prática do conhecimento que eles tinham adquirido. Às vezes nós sabemos textos bíblicos, nós sabemos tantas coisas na palavra, mas às vezes não aplicamos da forma certa. Porque às vezes é difícil, às vezes é cansativo, às vezes aquilo, não vai demorar tanto. Mas qual é o resultado que você quer na sua vida? Que resultado você quer alcançar?
seja em que área for. Se for um resultado na sua área física, quanto esforço você precisa para alcançar uma meta? Se for na sua área espiritual, quanto esforço você precisa fazer para alcançar aonde você quer chegar? Se for na sua vida familiar, o que você está disposto a fazer ou deixar de fazer para que os seus relacionamentos sejam resolvidos? Seja com o pai, seja com o irmão, seja com o filho. O que você está disposto a fazer para alcançar a sua meta? Se for na sua área financeira, o que você está disposto para alcançar? E dentro de todos esses parâmetros, o que nós podemos analisar é que todos eles envolvem escolhas. Assim como participar da ceia do Senhor é uma escolha. Eu preciso escolher estar em Deus. Eu preciso escolher andar na presença de Deus, acertar aquilo que eu vejo que tem que mudar. Eu preciso acertar a rever os meus conceitos, a me arrepender. Existem princípios, e esses princípios, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, vão dizer alguns pontos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho um foco. Eu não vou deixar as circunstâncias atrapalharem aonde eu quero alcançar, mas porque eu estabeleci um alvo. Às vezes não estabelecemos um alvo para as nossas vidas, e a falta de objetivo, a falta de alvo, qualquer coisa serve. É a mesma coisa eu chamar um Uber e ele vem aqui e diz: para onde você quer ir? Não sei. Mas para onde você quer ir? Não sei. Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Mas quando temos um objetivo, queremos avançar, queremos crescer, queremos mudar, queremos ter uma vida transformada, uma vida real em Deus, que podemos alcançar porque temos um objetivo, começamos a andar para alcançar. E às vezes perdemos o foco. E se perdemos o foco, começamos a olhar para tantas coisas que não vão nos levar para o nosso objetivo. Começamos a agregar coisas na nossa vida que não são necessárias. Segundo alguns estudos, foi se levantada essa questão do foco, e disse que dentro da questão do foco, se tudo que você fizer na sua vida, você não estiver em 90% de
qualidade para alcançar o seu objetivo, você só vai se cansar, estressar e provavelmente você não vai alcançar o foco. O que hoje precisamos deixar? O que hoje está atrapalhando você alcançar o seu objetivo? Que pensamentos têm vindo na sua mente que têm atrapalhado você alcançar o seu objetivo? Que atitudes tem tido que estão atrapalhando para você alcançar o seu objetivo? Porque queremos crescer, queremos avançar, queremos conquistar, queremos ser vitoriosos. Mas não nos preparamos, não treinamos para alcançar. Certo dia eu ouvi uma pessoa falar, eu tive que concordar com ele. Ele chegou para um jovem e perguntou: jovem, qual é a faixa mais difícil para você alcançar dentro do jiu-jitsu, judô, seja o que for? Aí vários jovens responderam: a faixa preta. Tem que ter anos. E aí aquele mestre parou e olhou para eles e disse: não. Ah, mas como assim, mestre? A faixa mais difícil é a faixa branca, que é o início. Porque muitos querem, mas nunca dão o primeiro passo. A única diferença é que o faixa preta, ele nunca parou de treinar. Por isso que ele alcançou. E assim somos nós na vida cristã. Às vezes nós temos um relacionamento com Deus muito básico. Oi Deus, bom dia Deus. Mas não passa disso. Ou às vezes temos um pouquinho mais de relacionamento, aí damos um passo mais. Aí começamos a vir à igreja, começamos a orar. Mas aquilo não é o suficiente. Existem fases para crescer, fases para se alcançar. Com o tempo vem e nós nos tornamos amigos de Deus, começamos a ser mais íntimos de Deus, falando com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos ter um relacionamento de Deus como um homem e uma mulher quando eles se casam. Eles se tornam cúmplices. Eles começam a juntar os seus pensamentos, a acertar um ao outro, a concordar para alcançar. Porque um relacionamento é feito de escolhas. Eu posso escolher estar num relacionamento e querer só a minha vontade, anular o outro. E se o outro também escolher a mesma posição, vão ser brigas e diferenças todos os dias. Isso vai desgastando até um tempo não haver mais condição de permanecer juntos. Mas quando os dois começam a compreender o que é se encaixar, o que eu tenho que abrir mão, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso mudar? Em que áreas eu tenho que recuar? Em que áreas eu tenho que avançar? Aí então acontece a maturidade. E essa maturidade vai produzindo resultados de firmeza, de realizações. Começam a pensar num propósito e começam a pensar de um jeito como na oração.
lá em Mateus capítulo 6, que o Senhor Jesus ele vai ensinar a orar, e num determinado ponto ele diz: olha só, para você aprender a crescer, você tem que aprender a perdoar. Este perdão tem que ser algo sincero, porque o perdão, muitas das vezes achamos que serve para o outro. Não, o perdão serve para nós, porque tiramos o peso dos nossos ombros e aquilo traz um alívio, tanto para o físico quanto para a mente. Quando nós entendemos isso, nós mudamos. Eu começo a tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Aí alcançamos maturidade. Paramos de pensar em satisfação própria e começamos a olhar também pelo outro. Começamos a estudar o outro, o que eu posso fazer para agradar, o que eu posso fazer para mudar, para viver bem. E quando eu começo a aprender isso, eu começo a orar da forma correta. Eu começo a aprender a saber pedir. Porque dentro da oração existem diversos níveis. Mas um dos níveis de maior intimidade é quando você pode orar ao Senhor e sentir que Ele está ouvindo o seu clamor. E essa prática constante da oração vai mexer no seu coração e você começa a ler a palavra de Deus. E você vai começar a ler de uma forma diferente. Você vai começar até a orar a palavra. Senhor, a tua palavra diz isso, então eu quero isso para a minha vida. A sua palavra diz, Senhor, para que eu venha andar nos seus caminhos, eu quero andar nos seus caminhos. Ela vai começando a mexer no interior de tal forma que aí produz o crer, a fé. E este crer começa a realizar a diferença. Porque você não vai andar mais pelo que você vê, mas vai andar pelo que você está sentindo e crendo em Deus. E quanto mais eu creio, quanto mais eu busco, porque a própria palavra diz lá em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, não adianta. Eu tenho que ter fé para agradar a Deus, eu tenho que crer que Ele existe. Porque Ele está olhando para mim. Mas Ele olha para mim de uma forma: vai meu filho, vai minha filha, é isso. Só que naqueles momentos que eu me afasto, Ele começa a olhar para mim: ah, meu filho, minha filha, volta, não vai por aí não. Ó, lá na frente você vai acabar caindo. Volta, estou te mostrando o caminho é esse, siga neste caminho. Porque eu tenho o melhor separado para a sua vida. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que podemos viver aos pés do Senhor, buscando ao Senhor. João capítulo 4, verso 23, ele
ele vai ser bem objetivo nisso. E ele vai dizer assim: no entanto, está chegando a hora que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. É interessante essa colocação dessa palavra. Aqui está falando que Deus está procurando. E olha que um dos atributos de Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo, conhece tudo, tem todo o poder, e mesmo assim ele está procurando. E ele só está esperando a nossa decisão para querer ser achado, para o adorar em espírito e verdade, para ser verdadeiro com Deus. Deus, eu pequei, eu errei, mas eu não quero mais isso, me ajuda. Eu não quero andar mais assim, mas eu quero uma vida diferente. Eu quero andar na sua verdade. Eu quero prosseguir para o alvo. Eu quero te adorar com a minha vida, com as minhas atitudes, com o meu pensamento. E quando nós podemos andar nesta presença de Deus, buscando o Senhor, vivenciando isso, nós também podemos testemunhar. Porque a minha vida vai ser uma vida diferente. Porque eu estou no centro da vontade de Deus. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu começo a fazer o que é bom. Em Gálatas capítulo 6, verso 7, ele vai declarar isso de uma forma tão diferenciada. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que temos colhido nada mais é do que estamos plantando. Ah, mas eu não estou gostando dessa colheita que eu estou tendo, então plante diferente. Só alcançaremos resultados diferentes o dia que plantarmos diferentes. Não adianta ter na mente: eu quero ser, eu quero alcançar, eu quero ir, se eu não faço para onde ir. Se eu não mudo o meu jeito de pensar, se as minhas atitudes continuam sendo as mesmas, eu não vou poder alcançar resultados diferentes. Quero um relacionamento ajustado? Se ajuste. Quero alcançar resultados? Então comece a verificar as suas atitudes, aquilo que precisamos mudar para alcançar. É comum todo o início do ano, ou então no último dia do ano, todo mundo fazer planos. Este ano eu vou mudar, este ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que mais se ouve é: eu vou emagrecer. Esse ano eu vou conseguir comprar a minha casa, o meu carro. Eu vou mudar de vida. E vai se passando os dias, os meses,
Já estamos no mês 6. E o que você fez para alcançar? Pelo menos metade do teu sonho já tem que estar acontecendo. Ah, mas ainda não, mas eu vou conseguir. Eu vou conquistar. Não conseguiu conquistar ainda porque não mudou a atitude. Não mudou o jeito de pensar, não mudou o ambiente. Enquanto não mudar o seu estilo de vida, enquanto não mudar a sua mente, enquanto não mudar a atitude, não vamos alcançar resultados que pensamos em um dia querer, mas não estamos fazendo por hoje. Sim, eu estou crescendo, eu estou sendo abençoado, então continue. Para continuarmos na presença de Deus, é tão simples e tão fácil. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas não paramos para ouvir a voz de Deus. Não paramos para buscar de uma forma a semear para colher. Ah, mas vai demorar muito. Ah, eu tenho um sonho de me formar em uma certa profissão. Ah, mas espera aí, eu vou ficar 4 anos lá preso estudando, e alguns até 5 anos. Já se passaram 10 anos e você não fez nada ainda. Se tivesse começado, já teria alcançado. Mas nunca é tarde para crescer. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para experimentar o que Deus tem separado para as nossas vidas. A palavra vai dizer que se ouvires hoje a voz do Senhor, não se faça de surdo, não se faça de desentendido, mas preste atenção. Preste atenção e comece a olhar em que área eu preciso mudar, em que área eu tenho que crescer, em que área eu tenho que avançar. Porque todos são capazes de alcançar. A única diferença está na atitude. E é interessante que às vezes colocamos na nossa mente: só quando eu estou fazendo é atitude. Não deixar de fazer também uma atitude. Você escolheu deixar aquilo para trás. Então, que escolha você tem hoje? Quer avançar? Quer crescer? Quer conquistar os seus sonhos? Então, alinhe o seu foco. Se é em relacionamento, peça perdão, zere. Comece a fazer diferença. Se é na vida espiritual, comece a orar, a clamar. Mas faça a diferença. Você tem uma oportunidade. Ah, mas eu não vou alcançar. Você nem começou a se mexer para saber se vai conquistar ou não. Às vezes, a maior dificuldade que temos de alcançar é porque não sabemos quem somos.
Então procure saber quem você é. Temos muita dificuldade de reconhecer as coisas fortes que nós temos. Falamos muito em fazer, mas esquecemos muito em sentir. Equilibre seus sentimentos, equilibre as suas emoções, defina os lugares para onde você quer chegar. E certamente